Alô, amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro e da TV Comunitária de Brasília. Esse é um programa especial, fruto dessa parceria entre essas duas emissoras, que tem por objetivo trazer à tona uma série de ideias que são, obviamente, censuradas, sonegadas e tiradas de circulação pelo sistema de mídia que aí está a favor da destruição do Estado brasileiro, a favor da entrega do patrimônio nacional. O nosso objetivo, portanto, é levantar aquelas ideias que fortaleçam a consciência do povo brasileiro, do cidadão, para que ele tenha condições de operar a grande mudança que precisamos fazer e que já fizemos no passado e outras vezes no Brasil, a exemplo da Revolução de 30, por exemplo, para retomar um curso independente, soberano, democrático para o povo brasileiro. E hoje nós vamos contar com a participação nesse programa especial do professor Pedro Augusto Pinho, administrador e avô, como ele gosta de se apresentar, inclusive que é a medalha principal dele, né? Mas o nosso tema de hoje é a questão da Embraer, mas não a Embraer discutido nem tecnicamente nem em abstrato. Está aí um curso, um processo de uma segunda fase, né, de internacionalização da Embraer, já que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso houve um processo de privatização muito perigoso, houve a atuação de setores da aeronáutica para que aquilo não significasse uma completa perda desse patrimônio e discutindo isso dentro da questão nacional brasileira, onde fatores como o sistema da dívida pública, o sistema da banca, como o professor Pinho gosta de se referir, todos esses setores atuam em desfavor do Brasil. Professor Pinho, essa anunciada venda, que eu chamo de internacionalização da Embraer, ela tem vários problemas. Primeiro porque, assim como a Petrobras, a Embraer é representante de um acúmulo, né, de poder nacional, do pensamento, da capacidade crítica, visando independência tecnológica e soberania nesta área, como a Petrobras na área energética. Mas ambas podem ser consideradas alavancas do Estado brasileiro. O que está por detrás dessa anunciada venda e internacionalização, que até o momento não se confirmou? Há alguém resistindo? Obrigado, Beto Almeida. Prazer estar com você conversando. Prazer é todo meu. Talvez a gente possa até começar dizendo que o presidente Geisel, que agora estão começando a apontar defeitos que talvez ele tenha tido, mas nunca foram relevantes na ação dele como presidente, ele procurou fazer o Brasil crescer e fazer potência. Era um objetivo dos militares, de um grupo militar que tomou o país. E não em 64. Em 64 foram absolutamente pró-Yankees, não era isso. Mas eles, com o golpe, dentro do golpe feito pelo Corte Silva, eles começaram a ocupar espaços. Uma dessas pessoas era o general Geisel, que chegou à presidência. E ele desenvolveu o que são hoje as 4 tecnologias fundamentais para um Estado nacional soberano: a informática, a nuclear, a energia em geral, principalmente de petróleo, e a aeroespacial. Caramba! Ele procurou desenvolver esses 4. A informática acabou logo, porque hoje você não tem nada de informática no Brasil, toda a informática no Brasil é importada. Aquela reserva de mercado da informática foi para o brejo. Foi para o brejo, claro. Ela acabou logo depois, já. Eu digo que o Geisel sofreu um golpe para colocar o Figueiredo, porque a informática já foi no governo Figueiredo. O Geisel que havia sido tenentista, getulista. Getulista.
Então, a informática acabou logo, né? E ela é fundamental. Nós temos que reconquistar a informática. Você sabe que nós construímos, com tecnologia brasileira, equipamentos brasileiros, fabricação brasileira, o mini computador. É verdade. E não foi um. Nós fizemos um mini computador no Estado, com a Cobra, e o mini computador privado com a Itautec. Então, tanto o Estado quanto a iniciativa privada fizeram com tecnologia brasileira, técnicos brasileiros, material brasileiro, o mini computador brasileiro. Provando que era possível. Provando que era possível. Isso foi um passo antes da revolução da informática, que veio a ser o chip, essa forma toda que a gente conhece hoje pelos celulares, né? Mas essa acabou logo. Ficou a aeroespacial, a nuclear e o petróleo, como tecnologias de ponta. Também você pode ver que uma das primeiras medidas do Collor foi denunciar um suposto projeto de bomba atômica para tampar um buraco qualquer. Buraco do cachimbo. Isso. Enfim, atacaram logo a nuclear. Já era a primeira vassalagem dele. A primeira vassalagem. E até hoje nós não conseguimos, embora tenhamos já dominado todo o círculo nuclear. Tecnologicamente, já domina todo o círculo nuclear, mas a gente ainda está com as mãos atadas. E o Fernando Henrique Cardoso ajudou muito a isso quando ele assinou contratos de tirada do Brasil de vários desenvolvimentos tecnológicos. Eu chamo de Tratado de Desarmamento Unilateral. Eu vou me desarmar, podem ficar tranquilos. Pois é, você se arme à vontade, que eu estou desarmado. Né? E uma delas é a tecnologia aeroespacial, que é fundamental. E o que está fazendo esse governo? Que, aliás, já tinha começado com o Fernando Henrique. Está entregando a base de Alcântara, importante na tecnologia aeroespacial, e a Embraer. Então, o que está por trás disso, eu diria assim, é o desmonte da tecnologia. O geólogo Guilherme Estrela, que estivemos ontem com ele tem uma frase que eu acho muito bonita, talvez não seja nem dele, ele repita também, ele diz: não há soberania sem tecnologia. E nós estamos acabando com as nossas tecnologias. Verdade. Né? E uma delas é a aeroespacial. E ela está por trás dessa entrega. Tem havido muito debate, né? Encomendados eles são, porque alguns jornalistas, como William Vac, por exemplo, falam que falar de nacionalismo nessa questão da Embraer é algo totalmente primitivo, né? O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães diz que primitivo é a entrega, o entreguismo a qualquer custo. Porque a Embraer provou a capacidade brasileira, é a terceira maior do mundo como empresa, né? Sendo de um estado de periferia, não é um estado desenvolvido capitalistamente falando, né? Mas a que tudo indica, há pessoas sempre perguntando onde é que estão os militares nacionalistas que não atuam diante desse entreguismo. Aí parece que está havendo uma resistência para que não se consolide, inclusive uma proposta que é o desmonte, inclusive, da área de defesa e da área de tecnologia, ou seja, que os engenheiros seriam cooptados pela Boeing, que é uma empresa do Ministério da Defesa norte-americano, do Pentágono, ligado ao Pentágono. Exatamente. Eu pensaria o seguinte: não há uma homogeneidade militar. Os militares, inclusive, pela forma até do desenvolvimento das tecnologias militares, foram começando a ficar um tanto distintos. Houve um grupo na Marinha que se aprofundou nas tecnologias navais, indispensáveis para quem pensa ter um submarino nuclear. E a aeronáutica, sem tecnologia, não sai do ar, ela fica em terra.
Então, a aeronáutica foi das áreas militares a que mais sentiu a necessidade do desenvolvimento tecnológico. E esse núcleo a que você refere são militares da aeronáutica, óbvio, que estão vendo o desmonte tecnológico, vendo também que isso significa o enfraquecimento da própria força militar, porque com essa venda da Embraer, conforme se noticia, porque também nós não temos todas as informações, isso é que é a verdade. Esse é um governo que trabalha, aliás, esse, o Fernando Henrique, todos os governos que trabalham pelo que eu chamo de banca, né, sistema financeiro internacional, são governos da sombra. A pior coisa para eles é a luz. A pior coisa para eles é revelar o que está sendo feito. A informação transparente não existe. Não existe. É impossível ter que eles convivam com uma informação transparente, eles seriam açoitados na rua. E a informação que circula é os grandes meios dizendo tem que vender logo. Exatamente. O progresso é ser cooptado. O progresso virar um apêndice da Boeing. O progresso é não ter um Brasil. Não ter Brasil. Esse é o progresso. Destruir o Brasil. Destruir o Brasil. Que, aliás, o desmonte do Estado Nacional, das instituições nacionais, é evidente. Do golpe para cá, isso fica cada dia mais claro, inclusive para aquelas parcelas da classe média que foram bater panela. Tem muitos que estão hoje, e como disse a Edelgarde Angel, comentando o que está acontecendo na venda do petróleo brasileiro, do pré-sal, e que ela disse que se fosse a Mira Leitão, ela usava óculos escuros, cobria o rosto para não ser reconhecida depois das barbaridades que ela andou falando a respeito do que era o pré-sal e a Petrobras. Eu acho que essas pessoas estão também com óculos escuros, se escondendo, porque viram o que está acontecendo com o Estado Nacional. Estão batendo a panela na cabeça. Estão batendo a panela na cabeça, exatamente. Agora, a banca, como é que ela atua nesse... Nós sabemos da simbiose muito forte entre a banca, né? Inclusive que, se por um lado nós podemos sempre lembrar, devemos sempre lembrar, que há uma moeda falsa, que é hegemônica no mundo, o dólar, uma moeda sem lastro. Professor Bautista Vidal, isso é papel pintado. Se não tem lastro, tem um lastro. O lastro é militar. É o míssil nuclear, né? Exatamente. Mas, tal como a banca opera com moeda falsa, no caso da informação, nós temos uma informação, um sistema de informação que opera através de falsos valores, sonegando a verdade. Os grandes anunciantes hoje da mídia comercial são os bancos. Eu até vou um pouco mais nesse aspecto da banca. Se você for verificar grandes empresas internacionais, vou dar um exemplo claro aqui. Houve, o Luiz Nassif fez um artigo muito bom na época, sobre o que ele chamou de um caso a ser estudado no futuro, da Dilma ter dado isenções fiscais para a indústria automobilística e os industriais paulistas se voltarem contra a Dilma. Porque eles não usaram aquilo para empregar, para aumentar a produção, para desenvolver a economia. Por quê? Eu tenho uma resposta. Se você for olhar quem são os proprietários, quais são as 5 maiores montadoras brasileiras? A maior de todas é a Fiat, quer dizer, em termos de volume de venda. Então, se você for ver a Fiat, a maior de todas, a Volkswagen, a segunda maior, a General Motors, a terceira maior, a Ford, a quarta maior, se você for ver quem são os proprietários delas, vai encontrar em todas elas 2 financeiras internacionais de enorme porte. Quais são? A Vanguard e a BlackRock. São fundos de investimento? São fundos de investimento. E vai, além delas, que elas estão em todas, vai encontrar outros. Não há ninguém entre os 5 maiores
acionistas dessas 4 empresas que não sejam financeiras internacionais. Onde é que está esse dinheiro dessas financeiras? Eu posso dizer, nos fundos de paraísos fiscais. Paraísos Então, fiscais. quando eu chamo a banca não é o banco. A banca é esse sistema que domina o mundo através das propriedades que eles engolem, que pode ser que, digamos, até mais o dinheiro do Rockefeller, num fundo desse, mas ele se dilui com vários outros grandes famílias, 40, 50, 60 famílias, que são as que têm esse dinheiro, que estão nesses fundos. E esses fundos são os donos da General Motors, da Ford, e também são os donos da Exxon, são os donos da Shell. São esses fundos. Hoje, a Exxon era a antiga Esso, era a antiga Standard Oil, era da família Rockefeller. Hoje não tem a família Rockefeller mais. Hoje tem uma quantidade de fundos, que o Vanguard também está aí, porque o Vanguard é dos grandes fundos internacionais, que é um dos maiores acionistas da Exxon. E esse setor controla também os meios de comunicação. E esse setor controla os meios de comunicação e controla a aeronáutica. Eles estão em toda parte. Então, você vender para uma Exxon, vender para a General Motors, vender para a Boeing, você está vendendo em primeiro lugar para a Vanguard, para a BlackRock, para a Hathaway, para os grandes fundos. O seleto grupo está... O Bilderberg, na verdade, é uma forma visível desse grupo. Embora eles são ocultos. Eles sejam ocultos, mas você conhece todos eles. Você tem a relação dos que participam das reuniões anuais. E você tem, inclusive, a ata. A agenda. A ata não, você tem a agenda. A ata? A ata não, você tem a agenda. Até porque não tem ata. Segredo de guerra. A ata é segredo de guerra. Mas você tem a agenda do Bilderberg. Recentemente, inclusive, eu escrevi a respeito do que está acontecendo na França, né, o caso, como é que é, do segurança do Macron, esqueci o nome agora. Né? Qual foi a pauta da última reunião Bilderberg, agora em 2018? Era o populismo na Europa. Estava na pauta. O populismo na Europa significa o quê? Acabar com o trabalhismo, acabar com os direitos sociais, fazer o que o Macron está fazendo, inclusive reduzir a participação popular no Congresso, que é a última pauta do Macron, que está dando esse barulho todo agora na França. A França está praticamente sob um regime de exceção, disfarçado. Apenas não se anunciou agora o golpe de Estado, mas não existe a democracia na França. Onde a banca toma o poder, acontece. É isso que acontece. Né? Então nós temos aí uma situação que falta discutir aqui no Brasil, porque com a operação desses pesos pesados, né, por detrás dos golpes, da desnacionalização da economia brasileira, por detrás dos enormes, indecentes privilégios bancários anunciados recentemente aqui pelo Jornal do Brasil, aqui no Rio, nós temos esse setor operando, mas o que é talvez lamentável é que, embora eles tenham essa capacidade de ação, as forças progressistas no Brasil sequer estão unidas, mesmo numa situação dramática como essa. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que a primeira parte é um umbigo enorme. Eles olham para dentro e não olham para fora. Essas esquerdas olham para suas lutas internas, seus empoderamentos regionais. Estéreo, né? Estéreo. Diante do... Enfim, para nada, porque não vão ter poder algum com isso. Ou se pretendem vender esse poder, eventualmente. Né? Tem muitas ações que eu fico em dúvida da seriedade, no sentido da ética com que elas são tomadas. Isso é uma parte que eu chamo de umbigo universal, um umbigo fantástico.
E outra parte é que nós ainda estamos presos a muitas ideologias do século XIX. Nós realmente, e quando eu digo nós, eu estou me incluindo também, nós temos que vencer muitos obstáculos mentais nossos, muitos processos de análise que a gente se viciou, né, ao longo da vida, né, e que foram sendo superados por novos processos de dominação. Ainda muitas pessoas corretas consideram a luta de classe uma coisa entre capital e trabalho. Isso não faz muito sentido no que é o mundo de hoje. Nós temos muitas lutas que não são nem do capital, porque o capital mesmo, esse capital financeiro, que eu chamo de banca, ele é autofágico, porque um dos princípios dele é a permanente concentração de renda. Então eu estava estudando... Como disse o próprio Marx, né? Não estou querendo afastar o marxismo, não. Eu estou só dizendo que a forma de analisar isso exige novas abordagens, exige novos conhecimentos. O capital chegou na sua fase senil, né? Seu estágio senil, onde ele seria, a partir de uma certa análise sobre, desdobrando mesmo o que fez o próprio Marx, né? É uma fase de produção de não mercadorias agora. Exatamente. Mas nesse momento que ele atinge essa fase de não produção de mercadorias, que é quando o capital financeiro derrota o capital industrial, na segunda metade do século passado, né, ocorre isso, nas mãos de Margaret Thatcher, de Reagan, de todo esse neoliberalismo, que foi isso que aconteceu, na verdade, ele se empodera com os Estados nacionais. Então você veja, como hoje nos Estados Unidos, o que tem de mais grave para o americano é que tem um presidente que não faz parte da banca e tem um Estado que foi construído para a banca. Verdade. Quer dizer, aquela situação nos Estados Unidos, né, precisava da vitória da Hillary Clinton, que era ligada à oligarquia financeira. Claro. Né? Inclusive se achava... Isso não significa perdoar alguns desatinos aí do Trump. Mas ele, de fato, ele poderia até dizer o seguinte, que ele quer fazer ele é um rooseveltista fora de época. É isso aí. Então ele vai bater de frente com... Vai bater de frente. Ele está correndo um risco. De repente ele vai ser mais um daqueles, como foi o McKinsey, como foram vários, para não falar do Kennedy. Os Estados Unidos é o país que mais mata presidentes. Então a banca, quando ela chega nesse estágio hoje, e você até, se você ficar analisando os fluxos internacionais, você vê que está acontecendo isso já. Alguns dinheiros que vinham de certas fontes desapareceram. Por quê? Já foram englobados por outros. Ela é autofágica, ela vai se destruindo com ela mesma, por elas mesmas. Mas antes disso, ela está... Inclusive, eles estão penetrando na chamada imprensa, mídia alternativa também. Também, claro. O Intercept, por exemplo, é um meio que já foi comprado hoje por um grande empresário que presta serviços à CIA. Que, aliás, é um órgão da banca. Quer dizer, não é um órgão do Trump. Está atuando contra ele, está denunciando. Exatamente, atuando contra ele, pois é. Mas ela toma, então, quer dizer, toma grandes potências, como os Estados Unidos, como a França, né? Macron é o homem da banca, saiu do Banco Rothschild para o governo francês. É verdade. Não tem mais. Né? Como agora o Macri aqui na Argentina. Né? E como tem vários exemplos. E que... O Lenin Moreno no Equador, que traiu o Rafael Correa. E que demonizam a oposição à banca, que é fundamentalmente está nos BRICS, ou nos RICS, como eu digo agora, porque o Brasil saiu dos BRICS. Né? Há uma coisa interessante, que seria um sinal que a China teria mandado ao Brasil. A China está comprando muito petróleo da China.
e continua comprando produtos agrícolas do Brasil. Continua, né? Minérios e produtos agrícolas. Curioso é que parte do petróleo que a China compra da Venezuela, ela paga com arroz que ela compra do Brasil. O que é um sinal para o empresariado brasileiro que talvez não devesse se afastar dos BRICS, porque o mercado está nos BRICS. Como é que o senhor acha desse enigma? Que o empresariado brasileiro, da área agroindustrial, o brasileiro, eu não falo dos testes de ferro, não. Eu falo daquele empresário brasileiro que ganhou e ganha com o agronegócio. Ele tinha que pedir urgentemente o fim desse governo, porque ele está acabando o túmulo deles. Quando a China coloca sobretaxa para o frango e para o óleo e o álcool, a cana que importa, ela não está mandando um recado? Eu prefiro um presidente como Lula. A China não está mandando? Está mandando um recado. Está mandando um recado. E esses empresários estão perdendo espaço, porque eles não vão continuar. O fim deles é a competitividade da banca. É acabar. O fim deles seria o que aconteceu, está acontecendo com o setor do etanol, desnacionalização completa. Desnacionalização. Quando era uma alternativa brasileira, apesar de inicialmente oligárquica, né? O Estado brasileiro que deveria ter intervido aí. Mas aí a queda do Estado é fundamental para a banca, por isso que ela domina estados nacionais, para que não ocorra isso. Agora, professor, estamos terminando aqui o nosso programa especial por hoje, né? Suas últimas palavras, assim, que evidentemente não devem ser de desalento, mas de esperança, imagino, porque, afinal de contas, o Brasil não é um país qualquer e tem possibilidades de retomar um caminho de soberania. Por onde começar? Primeiro, eu acho que tem que ser pela consciência. Eu acho que nós não, essa banca, esse pessoal, maldiz a política, porque a política é a maneira das pessoas se manifestarem. A política é a defesa do Estado. A política é que faz ser cidadão. Então, quando se ataca a política, as pessoas estão dando um tiro em si mesmas. Elas precisam saber que a política educa. A política faz com que você reflita. Quando você coloca seu voto, de alguma maneira você aprendeu alguma coisa, mesmo que seja pelo erro. Uhum. Então, eu acho que nós precisamos ter política no Brasil. Como estamos próximos a eleições... É a hora. É a hora dessas pessoas poderem falar e denunciar o que está acontecendo no país. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui desse programa especial da TV Comunitária do Rio de Janeiro, em parceria com a TV Comunitária de Brasília, trazendo a participação do professor Pedro Augusto Pinho, que é mais uma voz que se lança junto com a linha editorial desta emissora, dessas duas emissoras, em defesa do Estado brasileiro, do Estado nacional, da soberania nacional, da democracia. Eleições vêm aí, é hora de defender os princípios que regem a democracia com justiça social, quem sabe até sonhando com uma nova revolução de 30 no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo programa. Tchau.